Agora nós vamos ver in spite of e despite. A gente já viu que o sentido de in spite of e despite é apesar de. A gente pode usar essa equivalência em português para imaginar o uso dessas palavras. Um exercício legal que você pode fazer é fazer uma prática mental. Você pode imaginar, por exemplo, uma frase que você falaria naturalmente, ou no seu trabalho, ou em casa, em português, e fazer mentalmente a transição para o inglês. Assim você vai praticando como usar esse vocabulário. Então, qual é a diferença entre although, even though e though para in spite of e despite? A diferença é o que vem depois dessas palavras, porque lembra que com although e even though, logo depois deles já vinha a sequência de sujeito com verbo. Nesse daqui vai vir ou um substantivo, ou um pronome, que pode ser this, that, what, ou se vier um verbo, o verbo tem que estar com ing. In spite of the rain, apesar da chuva, we enjoyed our holiday. Então aqui, ó, depois do of, eu tenho the rain. The rain é um substantivo, right? Na sequência, I didn't get the job, eu não consegui o trabalho, in spite of having, olha só o ing aqui, the necessary qualifications. Eu não consegui o trabalho apesar de ter as qualificações necessárias. E aí eu tenho na sequência o verbo ter, que vem sempre, sempre com ing. She wasn't well, ela não estava bem. But in spite of this, she went to work. Olha aqui, ó, nós temos dois contrastes aqui, ó. Mas, apesar disto, olha aqui o pronome, ela foi para o trabalho. A gente fala assim em português também, né? In spite of what I said yesterday. Apesar do que eu disse ontem, I still love you. Eu ainda te amo. Então você viu que sempre pode vir um substantivo, um pronome ou um verbo com ing. Diferente lá do although, que vem na sequência um sujeito, aqui com in spite of e despite nunca vai ter um sujeito depois dos connectors. Despite is the same as in spite of. Então é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Nós dizemos in spite of, com a preposição of, but despite, sem o of. Yeah? Então, in spite of ou despite. You can say, você pode dizer in spite of the fact that. O that pode vir ou não. And despite the fact that. E aqui também a gente fala isso em português. A gente fala apesar do fato de, é o mesmo sentido aqui. Quando a gente fala em português, apesar da chuva, a gente está usando exatamente essa sequência, ó. Apesar e um substantivo, da chuva. E aí, quando a gente usa in spite of the fact that, apesar do fato de, na sequência, naturalmente pode vir o sujeito, ó. Apesar do fato dele estar cansado, eu coloco o sujeito e eu já sei quem está cansado. E o mesmo acontece em inglês. Se você usar essa sequência toda aqui, você pode, na sequência, colocar o sujeito, igual eu tenho aqui, ó. Vamos ver o exemplo. I didn't get the job in spite of the fact that I had the necessary qualifications. Olha a diferença desta frase aqui para essa aqui, ó, que era original. I didn't get the job in spite of having. Porque eu não tenho essa sequência toda aqui, então eu não posso colocar o sujeito. Mas aqui, quando eu usei essa expressão maior, o sujeito cabe aqui tranquilamente e acontece a mesma coisa com despite the fact that. Vamos comparar agora although e in spite of despite. Veja o exemplo. Although the traffic was bad, o que estava bad? The traffic, yes? Então aqui eu tenho um sujeito e verbo. We arrived on time. Apesar do trânsito estar ruim, nós chegamos no horário.
E se eu digo in spite of, ó, sem sujeito, eu só tenho the traffic, que é um substantivo. Nós chegamos no horário. As mesmas frases que nós usamos para fazer a prática do although, even though e do though, agora nós vamos usar para praticar in spite of e despite, ok? Então, nós temos aqui o contraste, but, e agora nós vamos transformar usando in spite of e despite. Você já viu que é a mesma coisa? Vamos começar então com despite. Veja só. A primeira frase aqui, I didn't speak the language, eu não falava o idioma, mas eu me fiz entender. Despite not speaking the language, I made myself understood. Essa é uma possibilidade. Ou você também poderia dizer, se é claro para a pessoa que você não fala o idioma, você poderia dizer, in spite of the language, I made myself understood. I had never seen her before, but I recognized her from a photograph. Vamos usar in spite. In spite of the fact that I had never seen her before, I recognized her from a photograph. Okay, it was quite cold. Estava frio, but she wasn't wearing a coat. Então, vamos usar despite. Despite being, yes, porque eu tenho ali it was. A gente vai usar aqui o verbo com ing. Despite being quite cold, she wasn't wearing a coat. We invited them to the party, but we don't have much in common. Vamos fazer agora um exemplo com in spite of. In spite of, olha só, aqui a gente tem um verbo no passado, invited. A nossa frase pode ficar assim, ó, porque a gente vai precisar do verbo com ing. Então, eu posso dizer, in spite of having invited them to the party, we don't have much in common. The air conditioning was on, but the room was warm. O ar-condicionado estava ligado, mas a sala estava quente. Então, vamos lá fazer um exemplo com despite. Despite the fact that the air conditioning was on, the room was warm. We have known each other a long time, but we are not very good friends. Nós nos conhecemos há muito tempo, mas nós não somos muito amigos. In spite of knowing each other a long time, we are not very good friends. And the last one, he has a very important job, but he isn't well paid. Ele tem um bom trabalho, mas ele não ganha bem. Então, vamos lá com despite. Despite having a very important job, he isn't well paid.